Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, agora com parceria total com o Universo Católico. Desde já eu peço para que os ouvintes deem o seu like, se inscrevam no canal, divulguem o canal, tanto o meu canal quanto o canal do Universo Católico, Inquisição Online, o Observatório Católico, entre tantos outros canais católicos que divulgam sua mensagem, que ajudam a Igreja Católica da melhor maneira possível. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, divulguem o canal, deem o seu like, aperte o sininho e recebam as notificações. E não é que o Cris Macabeus vai ter que se retratar? Todo mundo sabe que no último vídeo, aliás, nos últimos 2 vídeos, eu falei sobre Iago Martins e o canal Dois Dedos de Teologia. Eu refutei toda a pataquada que ele falou a respeito dos deuterocanônicos, chamando-os de apócrifos. Porém, o que mais pegou neste vídeo, tanto no vídeo do Iago Martins, quanto no vídeo que eu fiz a refutação, foi Zacarias, filho de Baraquias. Quem seria Zacarias, filho de Baraquias? O Iago Martins, ele, lógico, usando o artigo de Lucas Banzoli, ele diz que este Zacarias, filho de Baraquias, na verdade, era Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se encontra em 2 Crônicas. Esse Zacarias, filho do sacerdote Joiada, teria sido morto no pátio do templo. Não se sabe exatamente em qual parte do pátio do templo. Ele foi morto apedrejado, né? Porém, Zacarias, filho de Baraquias, aquele que nós conhecemos, se trata de um dos 12 profetas menores, que possui um livro no cânon, né? Ele possui o seu livro. Aliás, ele é um dos últimos profetas, junto com Malaquias e Ageu, se eu não estou enganado. Porém, não se sabe ao certo, não é narrado nas escrituras sagradas do Antigo Testamento a morte de Zacarias, filho de Baraquias. Mas Jesus Cristo, lá em Mateus 23, né, citando aquele texto no qual eu expus no meu vídeo, assim como Iago Martins também colocou lá no vídeo dele, Jesus Cristo deixa bem claro que ele se referia a Zacarias, filho de Baraquias, morto entre o santuário e o altar do templo de Jerusalém. Tá? O que acontece? Existem muitas dúvidas a respeito desse Zacarias. Por quê? Alguns, principalmente os protestantes, sugerem que o Evangelho de São Mateus possui um erro ou uma informação errada. Ou seja, esse Zacarias, filho de Baraquias, não seria Zacarias, filho de Baraquias, e sim o filho de Joiada, morto, apedrejado, no pátio do templo. Mas a morte é um pouco estranha, porque Jesus Cristo, como eu já me referi no penúltimo vídeo, Jesus Cristo ele narra a morte desse tal Zacarias entre o santuário e entre o altar do templo. É lógico que tem um pátio ali, mas Jesus Cristo não menciona a forma. Se Jesus Cristo estivesse se referindo a Zacarias, filho de Joiada, a este mártir que se encontra em 2 Crônicas, ele não deixaria passar a forma com que ele morreu, que foi apedrejado. Mas enfim, eu tenho que fazer uma retratação. Por quê? Não se sabe ao certo se esse Zacarias é realmente o filho de Baraquias. Mas hoje eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito do assunto. Eu não me conformo apenas com aquilo que eu sei. Eu fui fazer uma pesquisa e fui consultar um meu grande amigo César, né, da revista cristã Última Chamada. Já estou fazendo aqui a propaganda também. É um ótimo site. Ele possui vários artigos a respeito do Apocalipse, é um grande amigo, ele não é católico, mas é um grande amigo, a gente troca muitas informações. Eu fui fazer uma consulta e eu descobri uma informação importante, e aqui está ligado tanto ao cânon bíblico, tá, quanto ao Apocalipse. O que acontece? Fazendo a retratação, esse Zacarias, que Jesus Cristo mencionou lá no Evangelho de São Mateus, eu vou ler aqui novamente, onde ele diz assim: para que sobre vós
caia todo o sangue justo, preste atenção, todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra que no caso é o território de Jerusalém. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Existem várias informações nesse texto aqui que eu passei desapercebido e eu tive que consultar o meu grande amigo César para descobrir algo no qual eu não sabia. Eu vou ler todo o texto e aqui o nosso amigo Iago Martins não cante vitória. Eu estou fazendo uma retratação porque eu acabei errando, mas continua sendo Zacarias, filho de Baraquias. Não tem nada a ver com Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se encontra em 2 Crônicas. Aqui, neste caso, não salvou o cânon farisaico, tá? Não está salvando o cânon farisaico. Pelo contrário, agora eu vou mostrar para vocês que realmente Jesus Cristo não citou cânon nenhum nesse texto. Eu vou ler todo o texto primeiro, porque existem várias informações nesse texto e eu confesso, eu passei totalmente desapercebido. Preste atenção, o texto começa assim, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele está aqui se referindo aos escribas e aos fariseus, porém está se referindo também a toda aquela geração. E Jesus Cristo vai citar isso no mesmo texto. E ele diz assim: pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Ele está fazendo uma crítica para aqueles fariseus e para toda aquela geração, né? Ele está fazendo uma crítica porque eles estavam ali levantando os monumentos, prestando homenagens a esses profetas, mas esses profetas foram mortos por seus pais. E o texto continua dizendo assim: e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. E aí Jesus Cristo vai confirmar. Ele diz assim: assim vós, quando ele fala vós, é aquela geração, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. É bem interessante aqui, Jesus Cristo dizendo que os antepassados, os pais, os avós daqueles fariseus, daqueles escribas, né, e toda aquela geração, eles mataram os profetas. Tá? No caso de Zacarias, esse Zacarias mencionado neste texto for o filho de Joiada, eu tenho um texto aqui de um senhor chamado Norman Geisler. Tá? Ele possui aqui o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições Bíblicas. Ele vai dizer assim: o Zacarias que foi mencionado tem de ser o filho de Baraquias, um dos profetas menores. Ele é o mais provável porque o outro Zacarias, o filho de Joiada, morreu por volta de 800 a.C. Se tivesse se referindo a esse Zacarias, então o tempo decorrido desde Abel até ele não cobriria todos os mártires do Antigo Testamento, que se estendeu até 400 a.C. De Abel até Zacarias, filho de Baraquias, seria uma abrangência bem maior do Antigo Testamento. Do que Abel até Zacarias, filho de Joiada, já que muitos Zacarias são mencionados no Antigo Testamento. Não seria muito difícil imaginar que 2 deles tivessem sido mortos em circunstâncias semelhantes. Este autor, ele defende a ideia de que Zacarias, mencionado por Jesus Cristo, realmente é Zacarias, filho de Baraquias. E ele foi morto também no templo. Tá? Ele defende essa ideia. Por que ele defende essa ideia? Porque Jesus Cristo não deixaria 400 anos em haver. Quantas pessoas morreram entre Zacarias, filho de Joiada, até um dos últimos profetas do Antigo Testamento, que foi Zacarias, filho de Baraquias? 400 anos de mártires, e Jesus Cristo deixaria escapar todos esses mártires? Então ele coloca essa ideia. E eu também tinha essa ideia até o dia de hoje, porém, tanto o autor quanto eu
nós estávamos errados. Eu fui até o meu amigo César, da revista cristã Última Chamada, e ele me deu uma importante informação. E aqui eu vou continuar o texto do Evangelho de São Mateus. A primeira parte do texto, no qual eu já li, Jesus Cristo fala sobre os pais, os antepassados, né, daquela geração. Só que depois Jesus Cristo começa a falar daquela geração e não dos pais. Preste atenção. Vou continuar o texto. Ele já diz assim: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Aqui é uma informação muito importante. Jesus Cristo dizendo que aquela geração também estava manchada com o sangue dos profetas. Mas como manchada com o sangue desses profetas? A gente conhece, por exemplo, João Batista. João Batista foi morto naquela geração. E nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado. E aqui Jesus Cristo seria crucificado ainda. Aí está a chave. Preste atenção no que Jesus Cristo continua dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu, Jesus Cristo, vos envio profetas, sábios, escribas, e uns deles matareis, e outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Jesus Cristo está dando aqui uma explanação do futuro daquela geração, do que eles fariam. Se você pegar Mateus 24, você vai ver Jesus Cristo falando sobre os apóstolos e falando que os apóstolos seriam perseguidos, né? O colégio apostólico seria perseguido por aquela geração. Jesus Cristo está dando uma visão futura. Quando Jesus Cristo fala de João e ele diz que João não morreria até que ele viesse, Jesus Cristo está falando algo do futuro, uma visão futura do que iria acontecer. E aqui, agora, neste momento, Jesus Cristo já está falando do futuro daquela geração, aquilo que eles fariam. Se você pegar o Evangelho de São Lucas, narrando o mesmo texto, São Lucas vai dizer que Jesus Cristo envia profetas e apóstolos. A uns eles perseguiriam e outros eles matariam. Apóstolos no Antigo Testamento não existia. Então ele já estava falando do que aquela geração iria fazer. E preste atenção, continuando o texto, ele vai dizer assim: para que sobre vós, aquela geração, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, Abel, filho de Adão, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Preste atenção nessa informação. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Ele está falando sobre aquela geração, ele está falando sobre um Zacarias no qual aquela geração matou. Olha só, ele não está falando exatamente de um Zacarias no qual os pais daquela geração assassinou. Ele está falando de um Zacarias que seria morto por aquela geração. Um pouco antes, Jesus Cristo se refere aos enviados, que seriam perseguidos também. Então ele já está dando uma visão futura. E aí vem a informação. Preste atenção num relato de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, no seu famoso livro, o livro que eu adoro, né? História das Antiguidades, a história do povo hebreu. Ele vai citar o Zacarias, que foi morto exatamente da forma como Jesus narrou, pouco antes da destruição do templo. Preste atenção no que ele diz. Flávio Joséfo. Por fim, aqueles tiranos, cansados de derramar tanto sangue, olha só, Flávio Joséfo falando daquela geração. Por fim, aqueles tiranos, cansados de derramar tanto sangue, fingiram querer observar alguma forma de justiça, e tendo determinado matar Zacarias, filho de Baruque. Aí você vai falar, nossa, mas esse Zacarias aqui é filho de Baruque.
Se você pegar o dicionário, se você pegar um dicionário da Bíblia, e eu vou mostrar aqui qual dicionário que é, por exemplo, é o dicionário da Bíblia, As Pessoas e os Lugares. O autor é Bruce Metzer, se eu não estou enganado, este é o nome, tá? Você vai ver que Baruque é a forma abreviada do nome de Baraquias. Baruque e Baraquias é o mesmo nome. É só a forma abreviada do nome de Baraquias. Preste atenção no relato de Flávio Joséfo. Por fim, aqueles tiranos, cansados de derramar tanto sangue, fingiram querer observar alguma forma de justiça, e tendo determinado matar Zacarias, filho de Baruque, porque, além de sua ilustre origem, sua virtude, sua autoridade, seu amor pelos homens de bem, está falando de um homem justo aqui. Continuando, Joséfo vai dizer assim: assim permitiram a esses 70 juízes que se pronunciassem e, não havendo um só deles que não preferisse se expor à morte do que ao remorso de ter condenado um homem de bem, pela maior parte de todas as justiças, todos a uma só voz declararam-no inocente. Ao ouvirem tal sentença, os zelotes soltaram um grito de furor. Sua raiva não pôde tolerar que aqueles juízes não houvessem compreendido que o poder que lhes haviam dado era imaginário e do qual não queriam que eles fizessem uso algum. Dois dos mais ousados daqueles homens atiraram-se sobre Zacarias e o mataram no meio do templo, insultando-o ainda depois de morto, né? Onde fica, na verdade, o meio do templo. O templo era dividido em santuário, o pátio e o altar onde era feito o sacrifício. O sacrifício era feito no altar, ali no primeiro pátio do templo, e depois você entrava dentro do santuário. Como que foi morto Zacarias mesmo, filho de Baraquias, citado por Jesus Cristo lá no Evangelho de São Mateus e também no Evangelho de São Lucas? Ele vai falar de novo desta forma: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar, ou seja, no meio do templo de Jerusalém. Tá? O altar fazia parte do templo. O altar fazia parte ali. Eles sacrificavam no altar e depois entravam no santuário. Tá, okay? Jesus Cristo narrou aqui a última morte de um justo antes da destruição do templo de Jerusalém. Esse Zacarias, filho de Baruque, que na verdade é filho de Baraquias também, ele foi morto pouco antes da destruição do templo. E você preste atenção que Jesus Cristo está falando de uma geração. Jesus Cristo ele fala: em verdade vos digo, todo o sangue derramado na terra vai cair sobre esta geração. Então, até o fim daquela geração, o sangue derramado na terra cairia sobre eles, até o fim. Quando foi o fim daquela geração? Se você pegar exatamente essa pregação de Jesus Cristo no ano 33, basicamente entre o ano 30 a 33, até a destruição do templo de Jerusalém, é exatamente um período entre 40 anos. 40 anos na Bíblia, segundo a cultura hebraica, é o tempo de uma geração. Então o que acontece? Aquela geração seria culpada por todo o sangue derramado na terra, desde Abel até Zacarias. Tá? Esse Zacarias seria o último mártir daquela geração. O último mártir antes da destruição do templo de Jerusalém. Tá? Então eu cometi um equívoco ontem. Tá? Eu realmente, a ideia é que o Evangelho de São Mateus não errou. Tá? Os protestantes levantam vários subterfúgios, vários sofismas, várias coisas a respeito disso, dizendo que um copista qualquer, né, alguém que escreveu o Evangelho, ou o próprio São Mateus se equivocou ali, e estava na mente, quando falou Zacarias, na mente veio o profeta filho de Baraquias e colocou o Zacarias filho de Baraquias, né? Ou alguém posteriormente acrescentou o nome Baraquias ali, mas na verdade era
o filho de Joiada. O que, por muito menos, se realmente quem escreveu o Evangelho errou, por muito menos, 7 livros deuterocanônicos foram retirados do cânon, né? Então, vamos ver o que os nossos amigos protestantes irão fazer a respeito, né, deste tema, porque se realmente o Evangelho de São Mateus errou no Zacarias, esse Evangelho começa a ficar meio apócrifo para os protestantes, é claro. Mas aqui não, Jesus Cristo está falando já de uma visão futura daquela geração. Ele fala no mesmo texto a respeito dos sábios, dos profetas, de apóstolos que seriam enviados e seriam perseguidos, mortos por aquela geração. E aí ele termina citando esse Zacarias, filho de Baraquias. Jesus Cristo já prevendo a morte deste Zacarias, filho de Baraquias, exatamente entre o altar e o templo, entre o altar e o santuário, no meio do templo, exatamente como Jesus Cristo descreveu. Peço perdão a todos, ontem acabei me equivocando, hoje estou aqui, né, fazendo a retratação e ainda colocando mais informações a respeito deste tema, tá? Porque está totalmente ligado também ao Apocalipse. Olha só, impressionante porque esse texto está totalmente ligado ao Apocalipse. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, apertar o sininho. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.